Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo, como de costume, mais um relato de traição. E esse foi sinistro, vocês já vão entender e a gente já volta já. Assiste aí. Vamos para nosso relato de hoje, pessoal. Era uma noite de sexta-feira e a chuva caía do lado de fora, criando um som suave nas janelas da casa dos meus avós. Eu estava em meu quarto, recordando os momentos felizes que tive com minha namorada, Clara, e meu pai. O amor que eu sentia por eles era tão grande. Contudo, na semana passada, tudo mudou de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Descobri que Clara e meu pai estavam juntos há meses. O peso da traição me esmagava. A dor e a confusão se misturavam como uma tempestade dentro de mim. Como eles puderam fazer isso comigo? Eu me sentia como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Completamente devastado, decidi me mudar para a casa dos meus avós, enquanto tentava entender tudo o que estava acontecendo. Os dias passaram lentamente. Mesmo cercado pela minha família, eu me sentia sozinho e perdido. Tentei me distrair, chamar amigos, me envolver com a faculdade, mas nada parecia funcionar. Uma sombra de tristeza me seguia aonde eu ia. Me perguntava se conseguiria superar essa dor e encontrar um novo caminho. Certa noite, enquanto revia algumas fotos antigas, encontrei uma mensagem de Clara no meu telefone. Era uma mensagem que eu não tinha visto antes. Eu preciso te contar um segredo, dizia ela. Meu coração disparou. O que mais poderia haver? A curiosidade me consumiu, e decidi investigar. Conversei com alguns amigos em comum e tentei lembrar se havia alguma pista que indicasse o que realmente estava acontecendo. Uma amiga mencionou ter visto Clara saindo de um restaurante com meu pai, mas o que não fazia sentido era que nunca vi meu pai com uma mulher que não fosse minha mãe. O que estava acontecendo? Com o passar dos dias, algo dentro de mim começou a se acender. Eu percebi que podia retomar meu controle, mesmo que estivesse em pedaços. A faculdade se tornou uma saída, um lugar onde eu poderia redescobrir quem eu realmente sou. Decidi me focar nos estudos e nas novas amizades. Talvez, um dia, eu encontre alguém novo. A vida não tinha terminado para mim, era apenas um novo começo. Naquela noite de chuva, fiz uma promessa a mim mesmo: eu não seria um prisioneiro da traição. Eu me levantaria e caminharia em direção a um futuro que ainda não conhecia. 10 anos depois eu estava casado com 2 filhas e um filho. Meu pai teve um filho com minha ex. Ela traía ele com vários homens e ele era chamado de corno na cidade. Ela engravidou de um amigo dele que era afrodescendente. Hoje eles têm HIV e vivem numa favela em situação precária. Soube por amigos que meu pai inventou mentiras sobre mim e minha ex para justificar sua traição com meu pai e disse que eu traía ela direto. Hoje sou dono de uma rede de restaurantes. Sou bem de vida e nunca mais tive contato com eles. Meu pai vive mandando recados pedindo perdão e ajuda financeira e minha ex vive me ligando dizendo sentir saudades do nosso amor. Eu ignoro tudo. Para mim eles morreram há muito tempo. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal, e até o próximo. Tenso demais, não é verdade? Você ser traído já é ruim, já é uma dor insuportável, ainda mais quando é um parente. Tem casos onde o pai faz essa sacanagem, não é? Como tem irmão também, irmã, parentes próximos, pessoas próximas. Nesse relato, a gente também observou no final, porque eu já estava ficando angustiado, que o karma veio para eles. Eles se deram mal, se lascaram com farofa. Pegaram uma doença incurável, né? Ficaram na pobreza, vivendo em uma comunidade, não é? Antigamente chamada de favela. E você vê a tristeza deles, né? O sofrimento das escolhas que eles fizeram. Você vê que foi justo. Pelo menos nesse relato, a vítima
que aparentemente no início e quase até o final parecia que estava aceitando a derrota e parecia que estava sofrendo muito. Mas aí depois foi abençoado, constituiu família e se deu bem. Aí você observa também a tática de manipulação dos canalhas. Você observa que tanto o pai dele, que é um canalha desprezível, quanto a ex-namorada inventaram mentiras sobre ele para justificar os atos de traição deles. Estão entendendo? Me lembrou até de uma situação. Eu já passei por situações assim. Eu vou até contar algumas rapidinho aqui para vocês. Teve uma vez que eu tomando Coca-Cola, eu estava em frente de casa, né, com os colegas, a gente ficava assim, pegando cana na carreta para descascar e tomar o caldo de cana, né? Às vezes tomávamos refrigerante e tal. E eu nunca fui muito de tomar Coca-Cola, mas nesse dia específico eu tomei uma Coca-Cola, a galera também, não é? E vocês sabem que dá arroto, não é? Aí dá aquela pressão, não é? E passou um camarada que era até amigo, né? A gente treinava junto, artes marciais, ele gostava de capoeira, né? E eu kung fu e karatê. Juntávamos os amigos e cada um mostrava as coisas que aprendia em suas respectivas artes marciais. Esse cara, quando passou, foi no momento certo que eu dei aquele arroto, não é? Uma coisa de adolescente, não é? Eu não sou perfeito, tá, gente? Eu também erro. Mas aquela situação não foi proposital. Eu não fiz isso para provocar ninguém. Eu nunca provoco ninguém. Por que eu vou fazer um negócio desse? Ele foi, rodou com a bicicleta, foi na casa dele e pegou uma arma de fogo e voltou. Aí voltou e veio para tentar me agredir, né? Mas ele lutava capoeira, né? E eu kung fu e karatê, né? Como eu já falei várias vezes aqui. Então ele tomou uma surra federal com a arma na cintura. Eram 22, se eu não me engano. E depois ele apontou para mim, né? Aí eu mandei, atira, puxa o gatilho. Mas ele não teve essa coragem não. Mas tomou uma surra federal. Então ele ficou com raiva de mim. Aí o que acontece? Ele, um tempo depois, cantou a namorada do primo dele. Aí um dia o primo dele chegou perto de mim e falou assim, Mauro, eu vou te perguntar uma coisa. É verdade que você cantou fulana? Eu falei, o quê? Como é que é? Cantei quem? A sua namorada? Ele falou, isso. Eu falei, você tá ficando doido? Quem te falou isso? Aí ele falou, ela falou. Aí eu falei, você tá acreditando nisso? Aí ele falou assim, não tô acreditando, por isso que eu tô te perguntando. Eu falei assim, por que ela inventou isso? Ele falou, é a minha curiosidade, eu quero saber isso também. Aí nós fomos à casa dela, e ela nervosa, com a irmã junto. Eu falei, diz aí, o que aconteceu? Como é que é essa onda aí? Eu fiz o quê? Como é que é? Conta aí. Aí ela falou que não poderia falar porque um cara, disse para eu falar que eu cantei ela e que se ela falasse a verdade, o cara ia bater nela na rua. Aí eu falei, quem é o cara? Aí começamos a insistir e ela foi e assumiu que foi o primo dele, aquele que tinha recebido uma surra carinhosa. Aí o primo chegou na hora e nós conversamos. E ele teve que assumir, não é? Alguns dias depois, no outro dia, na verdade, eu estava no hortifruti, que o dono desse hortifruti, ele também praticava artes marciais, Kung Fu também. E eu ficava conversando muito com ele, porque a gente ficava trocando ideias, não é? Falando sobre coisas que eu aprendi, que ele aprendeu também, e a gente ficava trocando aqueles conhecimentos, né? Na hora entraram as duas irmãs. Ele está atrás da gente, ele está vindo ali. Aí eu falei assim, fica aqui dentro aqui, que eu vou ficar atrás da porta. Aí ele entrou, ameaçando elas, falando que eu vou bater em vocês, sei lá o que, sei lá o que, e eu atrás dele. Aí eu fiquei coladinho nele, né? Ele não percebeu. É um abestalhado. Aí ela, a que era a vítima dele das ameaças, fez assim com a mão para ele.
para ele olhar para trás, que eu estava atrás dele, né? Aí na hora que ele me viu, ficou branco, quase igual o copo de leite, não é? E de repente apareceu o Flash. Eu não sei se vocês conhecem aquele super-herói, o Flash, Barry Allen, ou o Wally West, né? Aí ele pegou e saiu numa velocidade assim impressionante. Eu fiquei até impressionado com a velocidade dele. É aquela velocidade que o calcanhar toca nas nádegas. Estão entendendo? E saiu correndo. Aí nunca mais ele provocou e nem ameaçou as meninas, não é? Nunca mais ele fez isso. É doido para falar comigo até hoje, mas eu não quero papo não. Não gosto de papo com gente assim não. Pessoas que gostam de resolver as coisas com armas de fogo, não é? Tirar a vida de outras pessoas. Eu não gosto de gente assim não, não é? É bom não atravessar o meu caminho. É triste para a pessoa que atravessar. Mas o que acontece? Outras situações que já aconteceram de alguém falar sobre mim, mentiras. Eu sou do tipo de pessoa que se alguém falar algo que eu fiz e que eu fiz de fato, eu na mesma hora falo, realmente fiz. Isso aí eu fiz mesmo. Agora, quando eu não fiz a situação, quando eu não pratiquei a coisa que dizem que eu fiz, aí eu fico louco. Estão entendendo? Aí me dá um nervoso que sai da reta. Aconteceram situações em que eu comprovei que eu não tinha feito. Já até falaram comigo o seguinte, tinha uma garota na minha área que era muito linda e todo mundo tinha vontade de ficar com ela. Aí um dia, uma galera conversando na roda de amigos, né, falaram que eu tinha ficado com ela. Eu falei, não, eu não fiquei com ela não. Quem dera. Era linda a menina? Eu falei, não, fiquei não. Aí eles falaram, mas ela disse que ficou com você. Aí eu falei, comigo? Quando isso? E eu não sabia, não tinha ficado com ela, nunca. Aí depois ela falou que ficou comigo porque me achava bonito, mas eu era tímido. Que tímido? Eu não sou tímido. Acho que por eu ser respeitoso, que todo mundo dava em cima dela, não é? Eu não sou de dar em cima. Nunca fui. Não é timidez, é respeito. É diferente. Não tem nada de timidez. Aí ela achava que eu era tímido. Só que hoje em dia ela está destruída. Mas na época era linda. Mas eu não fiquei. E eu não vou, gente, aceitar elogios de coisas que eu não fiz. E nem críticas ou acusações de coisas que eu também não fiz. Pô, aí fica ruim. Agora, a parte ruim é quando as pessoas que nos conhecem acreditam nas mentiras que contam sobre a gente. Mas tem como piorar. Sabe como piora? É quando alguém que você gosta ou alguém que você ama acredita nas mentiras que foram ditas a seu respeito. Aí detona tudo, porque a pessoa que te conhece ou a pessoa que você ama acreditando em mentiras que falam de você é pior ainda. Aí consegue ser pior. Esses dias, tem umas 2 semanas, eu conversando com a mãe de um amigo meu, ela me falou que uma ex minha, que para justificar ter virado uma bagunça de mulher, eu não vou falar a palavra aqui, mas vocês já estão entendendo com a inteligência aguçada que todos vocês têm. Ela é bem vulgar. E ela, para justificar essa vulgaridade, ela falou que na época que estava comigo, que eu traía ela direto, assim mesmo. Aí a vizinha, como me conhece desde criança, tomou conta de mim, na verdade, sabia que eu não era assim, nunca fui. Por quê? Quando nós pegamos o meu pai em adultério, eu tinha 4 anos. Então, desde os 4 anos que eu vi minha mãe chorar, eu jurei nunca ser assim. E eu cumpri essa promessa até hoje. E não foi por falta de oportunidade. Porque essa mesmo que falou que eu traía, todas as amigas davam em cima de mim. 2 me agarraram e eu rejeitei. E outra fez pior ainda. A outra que fez pior tirou a calcinha, estava de saia,
E eu na sala da minha casa, ela foi e levantou a saia. Eu tomei um susto, não é? Apesar de gostar, mas eu era comprometido. Então, tá errado. Mas quem tem que agir correto sou eu. Eu que tenho que valorizar quem está comigo. E eu falei para ela que isso era um absurdo, que ela estava faltando com respeito comigo e com a amiga dela. E, para vocês terem uma ideia, essa ex ainda falava para mim que só aceitaria que eu traísse ela com uma amiga dela lá, que ela falou, com ela você pode fazer. Assim mesmo, nesse dia, para vocês verem como é o meu raciocínio, nesse dia eu falei assim, essa mulher não é para mim. Por quê? Você vai ficar com alguém que diz que você pode ficar com outra pessoa? Essa pessoa não gosta de você. Essa pessoa não te ama. Então é melhor você seguir em frente sem essa pessoa. Uma pessoa que aceita um negócio desse aí, leva mal não. Já falei aqui para vocês nos nossos vídeos. Eu não gosto de quantidade, eu gosto de qualidade. Não importa a quantidade. Eu já perdi muitas oportunidades, várias. Eu solteiro mesmo, de mulheres que queriam e eu não quis. Estão entendendo? Como também já quis algumas que não me quiseram. Como eu disse, eu não sou perfeito, eu não sou um deus grego, não sou lindo, rico, maravilhoso, nada disso. Tenho defeitos, erro, como todo mundo. No sentido de igual a todo mundo, tá, gente? Não é que eu como todo mundo, não. Eu tenho que deixar essas coisas bem claras, porque a língua portuguesa, às vezes, faz a gente falar num sentido que possa ser entendido de uma forma diferente. Eu estou só esclarecendo para vocês. Mas veja bem, mentiras contadas sobre as pessoas, isso sempre vai existir. O ruim é quando as pessoas acreditam nessas mentiras. Eu já fiquei sabendo coisas sobre mim que eu nem sabia que eu tinha feito. Estão entendendo? É engraçado, mas dá uma raiva isso. E eu, quando fico sabendo alguma coisa assim, a pessoa tem que provar. Porque senão vai dar problema para a pessoa, não é? Problema físico, estou dizendo. Porque eu posso ficar nervoso. Você ser acusado de algo que você não fez é muito ruim. E a pessoa que faz a acusação é mais suja do que pau de galinheiro. Estou sendo sincero. É mais suja que uma fossa sanitária. Essa é a verdade. A pessoa que mente assim, contando mentira, inventando coisas para prejudicar a outra pessoa, é o fundo do fundo do fundo da mediocridade. A pessoa que faz isso. Eu não tenho respeito nenhum por pessoas que mentem assim. E mais uma vez, tudo que eu já fiz na minha vida, eu assumo com total confiança na minha índole. É simples assim. Eu sou perfeccionista. Eu gosto de acertar. Eu não gosto de errar. Vocês querem entender como eu sou? Veja bem, conversando com familiares, já teve conversa de pessoas que eu gosto muito, que eu amo, do fundo do meu coração, de falarem assim comigo. Olha, Rodrigo, porque em casa o pessoal me chama de Rodrigo, ou de Digo. Em casa eu sou chamado assim. Pouquíssimos parentes me chamam de Mauro. Na verdade, a maioria é Rodrigo. E falaram comigo assim, você, por 2 vezes na vida, escolheu 2 mulheres ruins, erradas. A sua escolha foi errada. Falaram isso comigo. Eu na hora concordei, falei, realmente, errei mesmo, mas eu tenho quase que certeza absoluta que não foi só 2 vezes, foram 5 mais ou menos que eu escolhi errado. Aí as pessoas que estavam juntas riram pelo meu reconhecimento, não é? Porque eu errei mesmo. Não foi que eu escolhi, elas que me escolheram. Eu nunca escolhi nenhuma, elas que me escolheram. Estão entendendo? Não foi escolha minha. Então, quando até algumas delas possam até criticar o envolvimento comigo, foi escolhas delas, porque em nenhuma dessas eu gostei. Elas que gostaram de mim e como eu gosto de mulher, eu fiquei. Estão entendendo?
tentando ver se surgiria algum amor. Em 2 casos foi paixão, realmente, mas não fui eu que escolhi. Iniciou da parte delas, estão entendendo? Nunca era eu que selecionava. Não é assim que acontece comigo. Eu bato o olho, 2 vezes só que aconteceu isso. De eu bater o olho e ver uma coisa diferente. Uma, eu tinha 18 ou 19 anos, e a segunda situação foi em 2018. Só. As outras, todas as outras, que eu não vou falar um número, mas não é número exorbitante não, não é exagerado, como a maioria das pessoas aí, vocês, que são pegadores e pegadoras, não é? Eu não sou desse time, não é quantidade, é qualidade, mas foi um número pequeno. Todas elas que me escolheram. Estão entendendo o raciocínio, né? Então, qualquer mentira que saia por conta de histórias desse tipo, fica evidenciado. E quem me conhece sabe da minha conduta. Sabe que eu não faria certas coisas. Estão entendendo? Eu nunca traí ninguém. Tive muitas oportunidades, mas nunca traí, porque, primeiramente, não é a minha ligação com a pessoa. Primeiramente, é a minha ligação comigo. Porque se eu fizer isso, eu estarei me igualando ao meu pai, que eu jurei ser totalmente diferente. Eu respeito todo mundo, qualquer pessoa. Só não falte com respeito comigo. E também nem pensem em inventar mentiras sobre mim. Porque eu posso processar ou posso fazer outras coisas. Porque eu estou no meu direito, na minha razão. Estão entendendo? Então, são coisas que não são aceitáveis. Mentiras não são aceitáveis para mim. Intrigas, você tentar prejudicar as pessoas não é aceitável para mim. É inadmissível coisas desse tipo. Eu acho uma falta de honra tremenda. E uma das coisas que eu mais prezo a minha vida toda é a honra. Não é porque eu quero ser perfeito. Eu não sou perfeito. Eu sou perfeccionista. Como eu disse, eu gosto de acertar, mas também erro. Estão entendendo, não é? Quer ver um erro? Eu vou dizer um erro para vocês. É você se apaixonar por alguma mulher, ou você aí por um homem, não é? E você vê que a pessoa não gosta de você e você insistir. Para mim isso é um erro. O certo é você seguir em frente, que nem o rapaz do relato. Deu errado? Foi traído pelo pai e pela namorada? Seguiu em frente, teve a sorte, foi abençoado, encontrou uma mulher digna e fez a família dele. Olha que legal, a história foi legal. O karma bateu, puniu aos canalhas e foi legal. Essa história para mim foi perfeita. Estão entendendo? Final feliz. É assim, dessa forma. E não adianta. Hoje mesmo eu vi um vídeo da mulher falando que não adianta. Tudo que a gente faz volta. As coisas boas e as coisas ruins. E eu sempre falo isso nos meus vídeos. É assim, dessa forma. Uma hora ou outra a gente vai se acertar. Todo mundo. Não é só eu ou só você. É todo mundo. Como eu digo nos vídeos, é como se fosse um restaurante. Você não sai sem pagar. Você tem que pagar. O que você consumiu, o que você fez, vai pagar. Não tem jeito, não tem para onde correr. Tem gente que não acredita nessas coisas de karma ou de castigo divino, de punições, mas isso é algo espiritual, é algo energético. Espírito, alma, energia. Então você atrai. Aquilo que você exala, você atrai. É como se fosse um imã. Estão entendendo? Ação, reação. Toda ação tem uma reação. É assim, a vida é assim. As pessoas que se confundem, acham que são coincidências. Não são coincidências. Só em filme ou fábulas que você vê coisas que não têm assim, sentido e nem justiça. Na vida real, as coisas são mais justas. Você pode não concordar, você pode ver uma pessoa que te fez o mal feliz, mas às vezes ela está fingindo.
Estão entendendo? E às vezes não chegou a punição ainda para ela. E talvez quando chegar, vai ser pior do que ela fez contra você. Porque talvez ela tenha feito maldade para outras pessoas também. Vai acumular tudo. Aí o sofrimento dela vai vir tudo de uma vez lá mais para frente. Estão entendendo? Tudo a seu tempo. Não é no tempo da gente, é no tempo de Deus. O mal das pessoas é querer que tudo se resolva, que as pessoas sofram o que nos fizeram de mal, assim, de imediato. E não é assim. Não é a nossa vontade. É cada coisa no seu momento certo. É dessa forma. E mais uma vez, falando sobre esse relato aí, eu fiquei triste no início porque eu achei que ele iria se entregar. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele seguiu em frente. E é isso que eu digo para todo mundo. Tem coisas na vida da gente, situações assim da traição do pai, da namorada, que a gente tem que deixar para trás certos tipos de pessoas. Eu acho que ele teve um livramento. A gente tem livramentos na vida. Coisas que a gente queria muito, mas que não era para ser. Porque talvez se acontecesse, se ele ficasse, ele que seria o corno. Porque o pai dele é um corno. Ela trai o pai com todo mundo. Teve até um filho com um amigo do pai dele, que era um afrodescendente, não é? Então, era ele que estaria passando por isso. Então, às vezes a gente fica triste por algo que a gente queria muito e não aconteceu, mas que Deus livrou a gente de algo ruim. Uma traição que você receberia, alguma tragédia que aconteceria. Então, isso é livramento. Então não tem que reclamar. Tem que agradecer pelo pouco que a gente tem e tem que seguir em frente. Você foi rejeitado, você foi traído, foi humilhado, siga em frente. Vai aparecer alguém que seja digno de você, que seja a pessoa certa para você. Não desanime. A vida é assim. Não fique triste. Aproveite. Felicidade, e eles foram felizes para sempre, isso é coisa de livro, de novela. Felicidade são momentos que a gente tem durante a vida. Lembre-se dos momentos bons, porque esses momentos bons foram momentos felizes que todo mundo teve. Todo mundo tem momentos felizes. É assim que é a vida. Não é algo que é para sempre. É algo que pode acontecer com uma certa frequência. Ou não tão frequente. Mas aproveite esses momentos felizes. É isso. Esse é o sentido da vida. Aproveitar os bons momentos. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Mas, se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!